Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo vence a segunda partida no Campeonato Carioca Sub-20. Substituto de Arrascaeta contra o Internacional ainda é um mistério. Flamengo recebe uma grande notícia na véspera do jogo pela Libertadores contra o Internacional. Flamengo já alcançou o seu melhor faturamento de bilheteria como mandante, superando o ano de 2024. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Muita gente fez a mesma pergunta que eu fiz. Por que o Filipe Luís não quis que o Carrascal colombiano estreasse no jogo contra o Mirassol? E ele explicou na sua coletiva após-jogo por que optou por não utilizar o recém-contratado Jorge Carrascal, que foi apresentado na semana passada no Ninho do Urubu em entrevista coletiva à imprensa. O Filipe Luís revelou que a ideia inicial era escalar o Carrascal no lugar do Arrascaeta, mas decidiu mudar os planos durante a partida. Aspas, o Carrascal é um jogador com um talento e uma qualidade gigante. Vimos isso nessa semana. Hoje, estava quase seguro de que iria colocá-lo para jogar, que o trocaria por Arrascaeta, mas senti que a equipe estava pressionando o Mirassol e precisava de jogadores com mais pressão. São detalhes da pressão alta que o Bruno Henrique e o Plata já têm muito bem incorporados. O Carrascal ainda não teve tantos treinamentos de pressão, então, pela fase defensiva, optei por não colocá-lo, explicou lá o técnico. O Filipe ainda fez questão de elogiar o potencial ofensivo do jogador e projetou uma trajetória marcante no clube. Aspas, pela fase ofensiva, eu tenho certeza de que ele nos daria muito. Eu tenho esperança que ele será ídolo desse clube nos próximos anos. A torcida vai ficar encantada em vê-lo pela forma como trata a bola. Eu o vejo na mesma posição que jogou o Arrascaeta hoje, mas ele me disse que pode jogar nas 4 posições na frente. Terá muitos minutos na temporada e eu tenho certeza que será muito importante para nós, completou lá o técnico Filipe Luís. O Carrascal foi contratado pelo Flamengo junto ao CSKA por 12 milhões de euros, 77 milhões de reais na cotação atual e chega para reforçar o setor ofensivo. Agora a expectativa para a sua estreia fica para quarta-feira, quando o Flamengo recebe o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo venceu por 3-1 o Maricá pela segunda rodada do Campeonato Carioca Sub-20. A partida foi disputada na tarde desse sábado no estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Matheus Gonçalves, Guilherme e Iago marcaram os gols do Flamengo. O melhor jogador da partida foi o Matheus Gonçalves, que participou efetivamente de 2 gols e ainda mandou 2 bolas na trave. A equipe sub-20 do Mengão volta a campo no próximo dia 16 às 10 horas, horário de Brasília, quando vai jogar contra o Bangu em Moça Bonita, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O Flamengo venceu com Léo Nanete, Daniel Salles, Iago e da Mata, Gustavo, Fabiano, João Alves, Guilherme, Matheus Gonçalves, Joshua e Pedro Leão. O técnico foi Bruno Pivetti. Apesar de manter vivo o sonho de ter o seu estádio próprio, o Flamengo tem conseguido fazer com que o Maracanã se torne ainda mais rentável, porque só nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o clube já soma 19,6 milhões de reais de lucro com bilheteria, sendo quase 1 milhão a mais do que arrecadou em todo o campeonato do ano passado. A informação foi do portal ge.com. Cabe destacar que essa conta é a soma das rendas divulgadas no telão, subtraindo-se o valor das despesas. Em 2024, o jogo de maior arrecadação rubro-negra registrou 1,7 milhão, enquanto na atual temporada o clube já teve uma partida que bateu os 3 milhões de reais. O lucro, então, aumentou de 1 milhão para 2,1 milhões de reais por partidas no Maracanã.
vai haver uma reunião na noite dessa segunda-feira no Conselho Deliberativo do clube e vai tratar aí sobre mudanças na operação do estádio. Em 2024, o lucro do Maracanã foi de 18,7 milhões de reais, com uma média de despesas de 1,8 milhões de reais. E em 2025, até aqui, já está em 19,6 milhões de reais, com uma média de despesas de 1,4 milhões de reais. A maior renda em 2025 foi na vitória de 2-0 contra o São Paulo, de 3.064.971,11. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso telejornal, então não esqueça, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, e você ainda vai me ajudar demais a divulgar o canal no YouTube. Valeu, muito obrigado! O Flamengo, nos últimos anos, vem tentando se aproximar da torcida rubro-negra, não apenas aqui no Rio de Janeiro. E, desse modo, o Mengão já mandou jogos no Norte e no Nordeste. E, dessa vez, São Paulo pode ser o palco de um jogo do Flamengo. Não à toa, Eduardo Barella, CEO do Pacaembu, revelou que tem conversas avançadas com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Em janeiro desse ano, o presidente BAP se reuniu com o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, para discutir a possibilidade do clube mandar jogos lá no Pacaembu. Vale destacar que a Arena passou por reformas e foi reinaugurada em 2025, com a proposta de diversificar o uso do espaço, tanto para eventos esportivos quanto para eventos culturais. A última vez que o Flamengo atuou como mandante no Pacaembu foi em 2016, antes da reforma do estádio, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o mais querido enfrentou o Santa Cruz pela 29ª rodada do torneio nacional. Assim sendo, o Mengão levou a melhor por 3-0, com gols de Marcelo Cirino, William Arão e Felipe Viseu. O Arrascaeta teve uma atuação de alto nível na vitória sobre o Mirassol e melhorou o poder de criação do Mengão, que fez o seu jogo com mais finalizações no primeiro turno do Brasileirão. Mas o uruguaio não vai poder dar sequência a esse seu bom desempenho nessa próxima quarta-feira, quando o Flamengo vai enfrentar o Internacional no Maracanã, porque ele está suspenso desse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Carrascal ainda vai ter mais 2 sessões de treinos com o Felipe Luiz antes desse jogo contra o Inter, o que pode ajudá-lo a estar mais preparado para se encaixar no time. Caso o Felipe Luiz ainda não sinta segurança para escalar o colombiano desde o início, as outras opções passariam pelo improviso. O Flamengo vai ter a volta do Jorginho, que estava suspenso no sábado. O volante deve formar dupla com Everton Araújo ou com Alan no meio de campo. Ainda há a possibilidade do De La Cruz ser liberado pelo departamento médico, mas o uruguaio dificilmente seria titular. Luiz Araújo e Plata são os candidatos para ocupar o lugar do Arrascaeta no meio de campo do Mengão. Os dois já dividiram a função de criação do time em outros momentos da temporada. O técnico também pode mudar a formação e pode escalar um quarteto ofensivo de mais mobilidade, como fez contra o Atlético Mineiro, com o Wallacian entrando no lugar do camisa 10, Arrascaeta. O Saúl é outra alternativa para o treinador, que o vê jogando em todas as posições no meio de campo, mas principalmente aberto pelo lado direito. O espanhol, no entanto, ainda está atrás dos colegas no aspecto físico e também vai precisar de mais sessões de treinamentos para se adaptar ao esquema de jogo do Felipe Luiz. O Matheus Gonçalves não foi relacionado contra o Mirassol e não deverá mais estar à disposição contra o Inter, porque está reforçando o Sub-20 nas próximas semanas, período em que o time vai se preparar para o Mundial da categoria, no dia 23 de agosto, contra o Barcelona da Espanha, aqui no Maracanã.
Aí eu te pergunto, para você, quem deve ser o substituto do Arrascaeta nesse jogo de quarta contra o Internacional? Coloca aí que eu quero saber. Essa aqui é uma excelente notícia que o Flamengo recebeu antes do primeiro jogo contra o Internacional pela Libertadores. Se recuperando de dores no joelho esquerdo, o meia Nicolás de la Cruz, afinal, deve ser relacionado para essa partida de quarta-feira pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O uruguaio treinou boa parte da atividade dessa segunda-feira no Ninho do Urubu pela manhã, com um elenco quase todo completo. Faltou o Danilo e o Pulgar, que estão se recuperando de contusões, aumentando a expectativa para sua volta à lista de relacionados do Felipe Luiz. Além da possível recuperação do De la Cruz, o técnico Felipe Luiz ainda conta com o meia colombiano Jorge Carrascal, que vem treinando muito bem com o grupo, embora ainda não tenha estreado pelo rubro-negro. O Carrascal foi relacionado e ficou no banco de reservas na vitória por 2-1 sobre o Mirassol, frustrando muitos torcedores rubro-negros. Segundo o portal Bola Viva Brasil, o Flamengo deve confirmar a saída nos próximos dias do atacante Michael. Felipe Luiz teve uma conversa com o jogador e disse que ele teria poucos minutos com ele. Assim, o Michael entendeu que realmente precisa sair do Flamengo e está fechando um acordo para jogar no Al-Ula da segunda divisão da Arábia Saudita. O negócio deve ser definido com o Flamengo recebendo uma boa grana nesse provável acordo. Por outro lado, com as notícias que o Cebolinha também seria negociado ainda nessa janela, depois de uma conversa direta com o técnico Felipe Luiz, o Flamengo não vai mais negociá-lo e pretende utilizá-lo muito ainda nessa temporada. O Cebolinha já fez 14 jogos pelo Flamengo nesse brasileiro e, portanto, não poderia jogar por outra equipe. Ele chegou ao Flamengo no ano de 2022, vindo do Benfica de Portugal, por uma negociação no valor de 13,5 milhões de euros, 86 milhões de reais na cotação atual. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!